Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do cumprimento de sentença, das obrigações de fazer fungíveis, ok? Estou diante de um título executivo judicial, certo? De uma obrigação de fazer que pode ser prestada por qualquer pessoa. Nas obrigações de fazer fungíveis, o que importa é que o ato seja praticado, né? É que o serviço seja prestado. Não me importa quem vai praticar, quem vai prestar esse serviço. Me importa apenas que o serviço seja prestado. Então, estou diante de um título executivo judicial, ok? E aí, o juiz de ofício ou a requerimento do credor, que é o exequente, vai intimar o devedor, que é o executado, para poder cumprir a obrigação no prazo assinado no título. Nós já falamos da peculiaridade desse cumprimento de sentença, que o juiz pode dar início a ele de ofício ou a requerimento do exequente, né? E que também não há um prazo estipulado em lei, tá? Um prazo previsto em lei, um prazo fixo, né? Previsto em lei, para que essa obrigação seja cumprida. O que vai definir o cumprimento, o prazo de cumprimento da obrigação? Aquilo que tiver sido fixado no título, se a gente estiver diante, por exemplo, de uma sentença, é o prazo que foi fixado pelo juiz na sentença para a prática do ato, né? Para que o serviço seja efetivamente prestado. E aí, gente, o executado, então, ele será intimado para poder cumprir a obrigação no prazo fixado no título e, eventualmente, ele pode aí, no caso, tomar algumas atitudes. Devidamente intimado, ele tem algumas atitudes para poder tomar. Primeira delas é cumprir a obrigação, nós teremos a extinção do cumprimento de sentença. Pode acontecer também de, passado o prazo de cumprimento voluntário, que é o prazo fixado no título para o cumprimento da obrigação, ele pode apresentar impugnação de acordo com o artigo 525 do Código de Processo Civil, certo? Como também ele pode ficar inerte, lembrando que, se não houver o cumprimento da obrigação e houver a apresentação apenas de impugnação, ele está inerte, né? Então, se aplica aqui essa parte da inércia, no caso aqui da apresentação de impugnação, ok? Nós colocamos dessa forma apenas para que vocês pudessem enxergar todas as atitudes do executado. E aí, ficando inerte, o juiz vai fixar uma multa diária, né, o que a gente chama de astrente, tá? Pelo descumprimento da obrigação. Essa multa, conforme nós já falamos, ela é uma multa que não tem caráter punitivo, ela é uma multa coercitiva, é uma multa que é fixada para poder forçar a parte o cumprimento da obrigação. Estando diante de uma obrigação de fazer fungível, gente, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque ela é uma obrigação que ela pode ser cumprida por um terceiro. Não há necessidade de uma pessoa específica cumprindo a obrigação. Ela é uma obrigação que ela não é personalíssima. Sendo possível o cumprimento, então, obviamente, por um terceiro, já que estamos diante de uma obrigação de fazer fungível, o terceiro será contratado para poder cumprir essa obrigação e, eventualmente, o pagamento desse terceiro, mais o pagamento de perdas e danos, né, que forem fixados, o valor de uma indenização, por exemplo, a título de danos morais, essa indenização será liquidada para poder apurar o valor devido efetivamente perdido, devido, né, o valor efetivamente devido, tá, dessas perdas e danos, e prosseguimento desse cumprimento de sentença por quantia certa, mais o pagamento de uma multa por litigância de má-fé, ok? Como também existe a possibilidade de converter esse procedimento em perdas e danos. Olha, não há mais viabilidade desse terceiro cumprir a obrigação, ou o exequente não tem mais interesse no cumprimento dessa obrigação, e então haverá a conversão dessa obrigação em perdas e danos. Havendo a conversão da obrigação em perdas e danos, né, a obrigação de fazer em perdas e danos, haverá liquidação para poder apurar o quantum devido, o valor dessas perdas e danos, e o prosseguimento por quantia certa, mais o pagamento da multa por litigância de má-fé. Aqui, gente, é necessário que a gente faça uma observação muito importante, tá? Quando eu falo do cumprimento por parte de um terceiro, né? Esse terceiro, gente, ele não vai trabalhar de graça, tá? Então, como que vai ser a contratação desse terceiro? Como que vai ser o pagamento desse terceiro?
Quando, né, o terceiro ele é contratado para poder cumprir a obrigação, quem adianta os custos desse terceiro é o exequente. Então, essa obrigação ela é cumprida às custas do executado, ou seja, né, o executado vai ser responsável por ressarcir ao exequente o valor que está sendo pago ao terceiro, mas quem paga o terceiro efetivamente é o exequente. O terceiro ele não vai executar o serviço e ficar esperando o executado pagá-lo, tá? Quem vai fazer o pagamento desse terceiro é o exequente, ok? E aí, então, após o cumprimento dessa obrigação, né, o prazo que foi fixado para esse terceiro cumprir a obrigação, o juiz intima as partes para que elas se manifestem a respeito do cumprimento da obrigação. E aí pode acontecer, gente, desse terceiro que foi contratado para poder cumprir a obrigação, não cumpri-la de forma correta. Pode ter acontecido dele cumprir essa obrigação de forma defeituosa ou de forma incompleta, tá? Vamos supor que esse terceiro aqui ele foi contratado numa obrigação de fazer fungível, que seria, por exemplo, a pintura de um apartamento, ok? Pintura de um apartamento não é algo de tanta complexidade, né? Não há necessidade de um pintor específico, é algo que qualquer pessoa com o mesmo tipo de qualificação pode fazer. Então, o que acontece? Já que não houve o cumprimento por parte do executado, houve a contratação desse terceiro, e esse terceiro, gente, ele pintou apenas parte do apartamento, ele pintou somente metade do apartamento. Então, o serviço foi executado de forma incompleta. Nesse caso, o que vai acontecer, gente? Haverá a contratação de uma quarta pessoa, tá? Que vai executar o serviço, vai realizar o serviço, né? Sob a supervisão do exequente. O exequente, então, vai acompanhar essa quarta pessoa que está sendo contratada, ou abre-se até mesmo para o próprio credor, que é o exequente, abre-se a possibilidade para ele mesmo executar a obrigação, para ele mesmo, gente, prestar o serviço, tá? Lembrando que toda a cobrança envolvendo as custas da contratação dessa quarta pessoa, ou mesmo, gente, os honorários do próprio exequente que se comprometeu a executar o serviço, a realizar o serviço, vai ser cobrado do executado, além do pagamento da multa por litigância de má-fé. Então, gente, quando eu falo na contratação de um terceiro, eu estou falando que esse terceiro ele vai ser contratado às expensas do executado, ou seja, o exequente adianta o pagamento desse terceiro e cobra depois tudo do executado, e pode acontecer desse terceiro não cumprir a obrigação a contento. Se não cumpriu a obrigação a contento, gente, abre-se então a possibilidade da contratação de uma quarta pessoa ou mesmo do próprio credor executar a obrigação, cumprir a obrigação, né, sendo remunerado, claro, e todos os gastos envolvendo a contratação desse terceiro e a contratação da quarta pessoa, ou mesmo os honorários do credor, né, que se comprometeu a cumprir a obrigação, eles serão cobrados do executado, sem o prejuízo, ou seja, com a incidência ainda de perdas e danos, que deverão ser liquidadas, né, esse valor deverá ser liquidado, tá? E além ainda do pagamento da multa por litigância de má-fé, tá? Então a gente prossegue esse cumprimento de sentença que inicialmente era de obrigação de fazer, agora por quantia certa, cobrando todo o prejuízo do executado, além do pagamento da multa por litigância de má-fé. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.